Livro de Hebreus, capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos ler do 19 ao 27. Todos acharam? Amém? Ô, meus irmãos, não é 19 a 27 não, capítulo 11, versículo 1 ao 6. Desculpa. Diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco com a Tua palavra, Senhor, que possamos nessa noite juntos aprendermos mais de Ti, dos Teus ensinamentos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Na nossa caminhada nós precisamos de fé, não é verdade? De fé. E como que vem a fé? A fé na Bíblia diz que vem pelo ouvir, né? Porque naquela época quase ninguém sabia ler. Então as pessoas iam para os pontos de encontro e ouviam a palavra do Senhor. Hoje a gente tem aqui, né, a nossa comunhão, nossa unidade aqui na igreja, e nós viemos até aqui. Só que a fé para nós, ela precisa ser também por ler a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos que estão lá no hall a entrar, que tem bastante lugar aqui dentro. Salva Vidas, ajuda aí o pessoal que está conversando ali no hall, por favor, para entrar. Então nós precisamos o quê? Entender que nós precisamos estudar a palavra do Senhor. Nós precisamos ter fé. E nós precisamos ter fé para quê também? Para poder escolher coisas. Nós precisamos ter fé para tomar decisões. Nós precisamos ter fé para tomar decisões que não nos deixem passar por crises. Sejam crises emocionais, crises espirituais, crises sociais ou crises econômicas. Nós somos frutos de nossas escolhas. Amém? E para tomar nossas decisões, nós precisamos ter fé. Amém? Fala para o seu irmão aí, você precisa ter fé para tomar suas decisões. É igual quem já passou assim por crise alérgica, ou uma crise de coluna. As crises, elas vêm e elas passam. Nós somos culpados pelas crises alérgicas? Depende. Se você não limpa a sua casa, o seu quarto, você tem alergia à poeira. Se você não tira a poeira da sua casa, do seu quarto, você vai viver com crise alérgica, não é verdade? Se você já tem um problema na coluna, e aí você pega peso de mau jeito, você é responsável pela crise. Por quê? Você está alimentando aquela crise, agindo de uma maneira inadequada, não é verdade? Então nós temos participação nas crises que nós passamos, porque nós não temos fé, às vezes, para tomar uma decisão que vai ocasionar numa crise na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então nós vamos aprender nessa noite 5 escolhas que nós devemos ter para não entrar numa crise emocional na igreja. Eu ouvi um pastor falando sobre isso num dos congressos que nós fomos
né, Carol e eu fomos lá em Araçatuba, no nosso pastor Samuel, e o pastor Marcelo, ele trouxe essa palavra e hoje eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, né, na palavra dele, e eu quero compartilhar com a igreja aqui. Amém? Que foram cinco escolhas muito importantes que eu, né, senti no meu coração hoje quando estava orando o Senhor, e aí Deus me fez lembrar dessa palavra e eu estou trazendo para compartilhar com a igreja hoje. Amém? Então, 5 escolhas que nós podemos evitar as crises. Pode passar a primeira. Escolha sempre propósito ao invés da popularidade. O que é isso, pastor? Muita gente na igreja, ou no trabalho, ou na escola, quer ser popular. Quer agradar todo mundo, quer fazer escolhas até que estão acima da sua convicção religiosa, da sua fé, para poder agradar as pessoas. Nós não podemos fazer isso, porque uma má escolha pela popularidade pode ocasionar uma crise em nós que vai demorar muitos anos para ser reparada. Amém, meus irmãos? Então não escolha ser popular, escolha servir um propósito. Qual propósito? O propósito de Deus para a sua vida. Não troque a bênção do Senhor por uma popularidade instantânea. Por uma popularidade instantânea. Então nós não podemos trocar a nossa bênção, a nossa salvação, por alguns momentos de popularidade. Seja na Rede Globo, seja no seu trabalho, seja na igreja, qualquer lugar que você estiver, sempre escolha o propósito de Deus para a sua vida, ao invés da popularidade. Amém, meus irmãos? Amém? Não escolha a popularidade, porque a popularidade vai arruinar a sua vida espiritual. Amém? Quando nós não sabemos o propósito de Deus, nós fazemos escolhas erradas. Nós fazemos escolhas erradas. Nós não devemos querer agradar a todos, porque nós não vamos agradar a todos. Muitas vezes nossas decisões vão ser impopulares. Às vezes as decisões na sua casa, com a sua família, sendo uma decisão certa, ela pode ser uma decisão impopular. Pode ser uma decisão impopular. Às vezes o pai, quando fala não para um filho, para os seus filhos, né, vai ser impopular. Mas se é a maneira certa de agir, haja, meus irmãos. E o parâmetro que nós temos é qual? É a Bíblia, é a palavra do Senhor. Então nós precisamos ter fé para tomar a decisão correta, estar convicto que mesmo diante da impopularidade, o que você fez foi uma coisa certa. E isso não vai trazer crise nenhuma para a sua vida, amém? Isso vai trazer paz. As decisões que são baseadas na palavra do Senhor, que trazem fé, que trazem esperança, elas trazem paz ao nosso coração. Então sempre escolha o propósito ao invés da popularidade. Amém? Nossas maiores crises também acontecem quando nós olhamos e comparamos com o outro. Nós comparamos com a pessoa que está próxima a nós. Por que fulano tem tal coisa e eu trabalho e não consigo? Ah, por que fulano tem tanta oportunidade no meu trabalho? Por que fulano foi promovido antes de mim? Né? Vamos pegar um exemplo da Bíblia, né? Quando Pedro soube a maneira que ele ia morrer, o que ele fez? Mas como é que João vai morrer então? Né? Comparando a morte dele com a morte de João. Então nós não podemos ficar comparando, seja tanto nas coisas boas ou nas ruins, as coisas que acontecem ao nosso redor. Nós precisamos escolher o propósito. Qual o propósito disso? Qual o propósito que Deus tem em relação a isso? Qual o propósito? Qual o propósito? Amém, meus irmãos? Então não queira ser uma pessoa popular. Enxergue o propósito. Não compare com outras pessoas. A comparação ela leva à queda. Quem tem propósito portador, e às vezes nós queremos chutar o balde. Diante de uma situação, diante de uma escolha mal feita, nós queremos chutar o balde. Mas nós precisamos olhar para o propósito de Deus para as nossas vidas. Devemos caminhar na estrada do propósito. E a estrada do propósito ela é pavimentada com dor. Porque Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições. Amém?
A estrada do propósito não vai ser uma estrada de glamour, de holofotes e de popularidade, não, meus irmãos. A estrada do propósito, ela é árdua e nos leva à salvação, amém? Nos leva à vida eterna. Nós não teremos a recompensa aqui na terra. O nosso galardão está na eternidade, amém? Eu confio nessa palavra e eu creio e eu tenho fé nisso. Espero que você nessa noite saia daqui crendo nisso, que o propósito de Deus para a sua vida, ele não vai ser frustrado por um momento de popularidade, porque você vai escolher o caminho do propósito, amém? A segunda escolha, escolha entregar e não controlar. Nós precisamos entregar os problemas para o Senhor e não querer controlá-los. Nós não temos condições de controlar aquilo que está no controle de Deus, amém? Por isso nós precisamos entregar. Nós precisamos entregar ao Senhor as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos problemas, os nossos sonhos, os nossos projetos, porque tudo está no controle dEle. Uma situação que está fugindo do seu controle, meu irmão, às vezes é porque você precisa entregar. Não está no seu controle. Amém? Não está no seu controle. Deus tem o controle de todas as coisas. Lá em Provérbios 3, do 5 ao 6, diz assim, Provérbios capítulo 3, abre aí rapidinho, vamos marcar isso na nossa Bíblia. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim, todos acharam? Quem não achou, grita misericórdia aí que o irmão te ajuda. Diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então nós precisamos o quê? Confiar, ao invés de querer controlar. Quando nós confiamos no Senhor, nós entregamos para Ele as dificuldades, os problemas, os sonhos, os projetos e tudo na nossa vida. Nós precisamos optar em entregar para o Senhor tudo, nossas finanças, nossa casa, nosso carro, tudo é do Senhor, meus irmãos. Amém? Não queira controlar o que pertence ao Senhor. Quando nós entregamos ao Senhor, nós conseguimos descansar. Nós conseguimos ter paz no nosso coração. Tem promessa de Deus que não está se cumprindo na sua vida? Deus prometeu e não está cumprindo? Talvez seja porque você está controlando. Ao invés de entregar, você está querendo controlar na sua mão. Como Deus vai agir se você está segurando aqui, na palma da sua mão? Para que os sonhos de Deus se cumpram, para que os sonhos de Deus se realizem na sua vida, você precisa entregar. Você precisa ser fiel. Você precisa fazer um momento de confiança com o Senhor, entregar nas mãos dEle. Um exemplo que a Bíblia nos traz, Sara, esposa de Abraão. Sara tinha a promessa de o quê? De um filho, mas ela quis antecipar essa promessa. O que ela fez? Ela foi e entregou a sua serva Agar para se deitar com Abraão. O que Agar fez? Deitou com Abraão, teve o filho, e o que ela fez depois? Ela foi embora com o filho, ela se rebelou contra a sua senhora, e foi embora com aquele filho. E isso trouxe consequências que na história da humanidade, até hoje nós estamos colhendo o fruto disso. Até hoje. Então as nossas escolhas têm que ser fundamentadas na entrega para o Senhor. Amém? Então quando alguma coisa estiver te incomodando, quiser assim, tirar o seu descanso, se está em conflito, se você entrega ou se você controla, faça 3 perguntas para você mesma. Né? Vale a pena gastar tempo com isso? Vale a pena gastar tempo com essa situação específica? Vale a pena, meus irmãos? Então você tem que pensar nisso, diante desse problema. A segunda pergunta, isso é da minha área? Isso
Isso tem a ver comigo? Né? Está na minha área, eu tenho que resolver isso? Se não tem, meu irmão, descansa no Senhor, amém? E a outra pergunta que você vai se fazer, é de minha responsabilidade? É de minha responsabilidade? Então, se não é da sua área, se você não tem responsabilidade nisso, para que você vai queimar neurônio com isso, meus irmãos? Um pai tem responsabilidade na vida de um filho. Mas a partir do momento que esse filho cresce e começa a fazer as suas escolhas, basta o pai orar pela vida dele. Nós não podemos pagar pelas escolhas dos outros. Amém? Pense nisso, nós não podemos pagar pelas escolhas dos outros. A mesma coisa os filhos não podem pagar pelas escolhas dos pais. O que nos resta fazer? Orar, entregar ao Senhor e confiar. O que foge do nosso controle, nós entregamos nas mãos do Senhor. Amém? Terceira escolha que você deve fazer: escolha a disciplina do que o arrependimento e o conserto. Mas pastor, como assim? A Bíblia nos traz orientações, não é verdade? Ela nos traz direções, ela nos traz princípios. Se nós somos disciplinados, e seguimos a palavra do Senhor, se nós somos disciplinados, seguimos, obedecemos, é muito melhor, não é verdade? Do que nós errarmos, desobedecer, aí nós vamos ter que lidar com arrependimento, com conserto e com as consequências de nossas escolhas erradas. Por isso a melhor opção é escolher a disciplina, escolher a orientação que Deus deixou para nós. Deus nos disciplina com a palavra dele, amém? Deus nos disciplina com a palavra dele. Então a melhor escolha para nós é escolher obedecer a palavra do Senhor, escolher estar sob a disciplina que o Senhor deixou para nós. Porque se nós desobedecemos, se nós saímos desse caminho, nós vamos colher frutos negativos na nossa vida. Nós vamos ter que lidar com consequências da nossa desobediência. Então, não é porque você está 10 anos na igreja, que você está 20 anos, 30 anos, 40 anos na igreja, que você está livre de errar, não. Se você escolher, se a sua escolha não for em obedecer, você vai errar e você vai colher a consequência dos seus atos. Nós vamos, eu também. Quando eu falo você, eu me incluo, amém? Nós vamos colher. Toda ação tem uma consequência. Seja no trabalho, na família, no ministério, na igreja. Nós somos frutos das nossas escolhas. Se você escolhe mal, você trilha um caminho mal. Amém? Por isso é importante nós escolhermos a disciplina, escolher o ensinamento que o Senhor deixou para nós, escolher os princípios que Jesus deixou, né? Quem não disciplinamos hoje, amanhã entra em crise. O que não é corrigido hoje, se você não corrige seu filho, né, hoje, quando ele crescer, você não vai conseguir colocar limites nele. Amém? Por isso nós temos que disciplinar as crianças, disciplinar os jovens. Até os adultos, alguns adultos precisam de disciplina. Não é verdade? Porque não foi ensinado quando criança. Ou então percorreu um caminho de disciplina, mas em um determinado momento caiu, porque fez uma escolha errada. Nós temos que amar, mas nós precisamos disciplinar. Amém, meus irmãos? Outro dia eu fui disciplinar um jovem aqui na igreja, que foi para o baile, não sei o que e tal. Aí eu fui falar com ele e falou assim: mas pastor, aqui na igreja sempre foi assim. Eu falei: mas nós estamos tentando melhorar as coisas. Nós estamos tentando colocar as coisas nos trilhos e não vai ser mais assim. Essa coisa que a portas abertas não tem doutrina, que na portas abertas tudo pode, isso é mentira do diabo, amém? Está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
está repreendido. Não aceite ninguém lá fora, meus irmãos, falar isso da Portas Abertas. Você repreenda, você fala assim, não, nosso fundamento é a Bíblia. Nós não temos doutrinas do homem, mas nós temos doutrinas da Bíblia. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Então escolha a disciplina. Escolha a disciplina. Carol e eu e os pastores dessa igreja, nós estamos lutando, o pastor Zé Amorim está ali, né? Lutando, meus irmãos, para que o nome da igreja Portas Abertas fique de pé, porque essa é uma igreja que tem história nessa cidade, amém? E não vai ser qualquer coisa que vai fechar essas portas, não, amém? Porque essa igreja pertence ao Senhor. Então não aceite em nome de Jesus, lá fora as pessoas falarem que aqui pode tudo, porque não pode. O nosso guia, o nosso manual é a Bíblia. Se está fora da Bíblia, meus irmãos, nós não vamos encrencar com nada. Se a Bíblia não proíbe, amém. Agora, se a Bíblia ensina, se ela traz essa disciplina, nós vamos colocar em ação. Seja comigo para me disciplinar, seja com a minha esposa, seja com o pastor Zé Amorim, seja com quem for. O nosso padrão é a Bíblia. Não interessa se foi um líder popular na igreja, não interessa. O nosso padrão é a Bíblia. Amém? Se a Bíblia ensina, nós vamos executar. Então não aceite lá fora as pessoas falarem mal dessa igreja, porque você faz parte dessa igreja. Você é a igreja Portas Abertas. Amém? Então escolha sempre a disciplina e não as consequências dos seus atos. Não escolha o desastre, não deixe para escolher tarde demais, porque lidar com o arrependimento e com o conserto é muito mais pesado. Amém? 4. Coloca o 4 para nós aí. Escolha sempre o que é importante e não o que é urgente. Tem duas situações na nossa vida que nós precisamos analisar. O que é mais importante e o que tem mais urgência. Sempre temos que optar pelo mais importante. Porque o urgente pode ser o inimigo querendo te ofuscar, querendo te atrapalhar. Por que eu falo isso? Porque o que é importante tem que ter planejamento, tem que ter oração, tem que ter busca do Senhor, tem que ter uma palavra do Senhor de direcionamento. E o que é urgente, as situações que o inimigo planta na nossa vida, no nosso ministério, são muitas vezes para distrair a gente. Amém? Então por que você vai escolher? Mas pastor, essa situação é urgente. Meu irmão, se você prestou atenção nos 3 anteriores, você vai ver que essa urgência pode ser fruto de uma escolha errada que você fez. Então você precisa escolher o quê? O mais importante. Amém? Amém, meus irmãos? É igual Moisés no Egito. Moisés, ele abandonou o Egito para cumprir um propósito maior, que era mais importante para ele. Era mais importante ele libertar o povo para ir para a terra prometida. Ele optou em buscar de Deus o mais importante. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos buscar de Deus o mais importante para o propósito dele na nossa vida. Amém? Fala para o seu irmão e busque o mais importante, meu irmão. Gaste tempo com Deus buscando isso. O importante tem que ser planejado. Se você está buscando em Deus, Ele vai te mostrar o que é mais importante. Estamos sendo roubados. As nossas bênçãos estão sendo roubadas, porque nós não priorizamos o mais importante. Nós estamos priorizando aquilo que é urgente aos nossos olhos. E nós temos que olhar com os olhos do Senhor, olhar com os olhos espirituais para as situações. Amém? Para que nós possamos fazer a escolha certa. Amém? E a 5ª e última escolha, escolha não desistir. Amém? Fala para o seu irmão aí, não desista, meu irmão. Amém? Não desistir. Não podemos desistir diante das situações. Não podemos desistir diante das dificuldades. Não podemos desistir, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer parar você. Ele quer parar a sua vida. Ele quer parar o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Então você tem que escolher, não vou desistir. Mesmo diante do mar, se o mar estiver fechado, ou Deus vai te fazer passar por cima, ou Ele vai abrir o mar para você passar. Amém? Não desista, meus irmãos, não desista. Os sonhos de Deus não vão ser frustrados por sua desistência. Não desista.
Se Deus quer fazer, meu irmão, se Deus tem o propósito, não desista. Escolha estar no propósito, que Deus fará o mar se abrir na sua frente. Amém? Persevere no propósito de Deus para a sua vida. Nunca permita que as emoções te parem no processo de conquistas. Deus tem conquistas para realizar na sua vida. Lembra que eu preguei aqui uns dias atrás sobre o rei atirando as flechas? Nós determinamos até onde irão nossas conquistas. Nós determinamos as batalhas que nós vamos ganhar. Não, isso não é uma coisa unilateral que Deus libera sobre nós, não. Você tem participação nisso. E não desistir faz parte disso. Faz parte da concretização dos sonhos, dos planos de Deus para a sua vida. Você não pode entregar os pontos. Você não pode desistir. Amém? Não desista. Não desista. Persevere no propósito de Deus para a sua vida. A Bíblia nos traz 365 vezes não temas. Por que que todos os dias, para cada dia do ano tem um não temas? Para quê? Para que você não desista. É por isso, a Bíblia traz 365 vezes não temas, porque são 365 dias que tem o ano. Então, para cada dia do ano, Deus fala para você: não temas, não temas, Frederico, não temas, Kelly, não temas, Jesuel, porque o Senhor é com vocês. Amém? 365 dias, Deus fala para nós: não temas. Não temas. E Jesus também fala para nós não desistirmos. Jesus fala que estará conosco a todos os dias, até o fim dos tempos. Está lá em Mateus 28, 20, eu acho. Jesus fala que estará conosco. E Ele está aqui hoje dizendo para você: não desista, porque eu estou contigo. E Ele estará com você até o fim dos dias. Amém? Amém? E a sua escolha hoje precisa ser o Senhor. A sua escolha hoje precisa ser para o Senhor. Escolher Deus. Escolher Deus na sua vida. Escolher Deus na sua vida. O propósito de Deus na sua vida tem que estar em primeiro lugar. Tem que estar em primeiro lugar. Não é o seu trabalho. Não é a sua esposa. O primeiro lugar que tem que estar na nossa vida é Deus. Deus. E hoje Ele nos chama a escolher Ele. Escolher Ele. Faça suas escolhas certas. Escolha os propósitos. Escolha a disciplina. Escolha não desistir. Porque Ele fala: não temas que eu sou contigo. Amém?